Reportagens Aftermarket Automotivo, hoje em Extrema, Minas Gerais. Nós estamos na Fras-le Mobility e mais uma vez vamos conversar com Marcelo Tonon, que está sempre com a gente aqui na ATV, diretor executivo de Ride and Comfort Global e também de Supply Chain da Fras-le Mobility. Tonon, mais uma vez conversando com você, é um prazer recebê-lo aqui na ATV. O prazer sempre é nosso de poder conversar com vocês. Vocês sempre tão carinhosos, tão generosos conosco, né? E sempre dando a oportunidade aí para a gente estar conversando um pouco sobre o que está acontecendo e também entender um pouco o que está acontecendo a partir de vocês, né? Que conhecem tão bem esse mercado. Imagina. Tonon, falou em oportunidade, eu acho que oportunidade de falar sobre supply chain, sobre cadeia de suprimentos, fornecimento, hoje é muito importante para o mercado, né? Nós temos um mercado de reposição com uma variedade de frota cada vez maior e isso naturalmente impacta todos os elos desse nosso trade, né? Você já bastante experiente no sentido de mercado de autopeças, o que você tem notado de evolução? Quais têm sido os impactos da evolução na cadeia de supply chain? Eu penso que o primeiro impacto e o que me deixa bastante contente é que a gente está começando a falar de supply chain. Durante muito tempo se falava em logística e depois logística integrada, porém a logística é precursora. A partir da logística, que vem aí de centenas de milhares de anos atrás, a gente vai chegar no supply chain, mas só o fato da gente começar a colocar o supply chain no dia a dia das empresas faz com que a gente veja que o setor está crescendo e está evoluindo, como você falou, com toda essa complexidade que está chegando. Por quê? Porque, infelizmente, as ferramentas que a gente tem hoje, e se a gente não tiver um supply chain robusto, a gente não vai ter condição de fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é a peça certa, na hora certa, no local certo, com a competitividade certa. Hoje, uma fábrica fala em 20, 30 mil SKUs, porém, quando você vai para um distribuidor, você fala de 150, 200 mil SKUs. Como é programar tudo isso, como fazer previsão de demanda, como ter a disponibilidade disso nos tempos certos. Eu acho que o supply chain ele vem ajudar muito a gente conseguir organizar o setor, porque a gente vê bastante desperdício também em função até de falta de ferramentas de supply chain. Bom, o nosso mercado ele nasce naturalmente na montadora com a criação do automóvel e depois para a reposição podemos dizer que de certa forma que ele nasce também na indústria, né? E conforme você vai descendo a cadeia, os recursos tanto financeiros como tecnológicos e podemos dizer até de amadurecimento do gestor, eles vão se reduzindo, né? É muito fácil para uma indústria começar a falar de supply chain num conceito de previsão de demanda, mas lá na ponta, no varejo e na própria oficina, já é um conceito um pouco mais complexo de ser entendido, né? Como você entende que é possível transmitir esse conceito novo que vai além da logística para que essas etapas lá finais da cadeia elas possam também entrar nesse ciclo de previsão de demanda e qual impacto isso teria para os elos lá de cima, para a distribuição e indústria, a partir do momento que varejo e reparadores começarem a entender um pouco melhor esse complexo sistema? Em primeiro lugar, a gente tem que começar a pensar e atuar como ecossistema. No nosso mercado, a gente vê um certo egoísmo quando a gente fala em compartilhar informações. E compartilhar informações, integrar as informações entre os diversos elos da cadeia,
seria fundamental para a gente começar a fazer que esse ar tão denso e que chegue lá tão rarefeito, ele chegasse denso em todos os elos. O paradoxo é que, principalmente quando a gente fala no aftermarket, não nasce na montadora, nasce lá no mecânico, nasce lá no aplicador. E é o dado do mecânico, é o dado do aplicador que deveria estar alimentando toda a cadeia. Deveria estar alimentando os varejos, que deveriam estar alimentando os distribuidores, que deveriam estar alimentando as fábricas para poder estar fazendo a disponibilização dos produtos nos seus devidos momentos. Hoje a gente vê as fábricas trabalhando forte aí no sell-in, vê as fábricas investindo no sell-out. Porém, a gente, infelizmente, acho que a gente já conversou isso no passado, nós somos um país de pouca estatística, a gente é um país de pouca pesquisa, a gente é um país de poucos números, por mais que a gente tenha, até por parte do governo, sistemas bastante integrados, nota fiscal, XML, a gente poderia estar trabalhando todas essas informações de maneira com que a gente conseguisse, por exemplo, fazer uma melhor previsão de demanda futura. Agora, a previsão de demanda futura, ela é uma pequena parcela, né, do supply chain. Por quê? Porque ela é só uma das entradas para que a gente consiga maximizar toda a cadeia de suprimentos, porque o que a gente vê hoje, existe um certo desperdício na cadeia de suprimentos, principalmente quando a gente fala dos níveis que está o custo de capital, quando a gente vê a quantidade de meses de estoque que a gente tem em toda a cadeia e ainda assim falta peça, é sinal de que muita coisa tem a ser feita ainda. Porém, eu acho que trazer o tema e entender o tema e ir aplicando as diversas ferramentas do supply chain é um primeiro passo bastante importante. Eu acho que, logicamente, a indústria sempre acaba saindo na frente porque tem mais recursos, até porque trabalha na otimização de capital, pretende oferecer o melhor serviço possível aos clientes, porém ainda tem bastante a trabalhar. Bom, muitos players entendem que o compartilhamento de informações é uma questão estratégica muito sensível e de fato é. Porém, essa necessidade que você coloca de integrar mais o mercado também é urgente, né? O mercado precisa e tem até tentado trabalhar de forma mais integrada, mas sempre com desafios muito grandes a vencer, e um deles é essa questão cultural, né? Você é otimista em relação a isso, ou você entende que talvez aconteça por uma necessidade? Olha, eu digo que a necessidade ela já está batendo a nossa porta, porém eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente viveu uma época, a época da desconfiança, ou a época que a principal ferramenta que eu tinha para trabalhar, a principal ferramenta que eu tinha para negociar era o meu estoque, ou era o meu fornecedor não saber qual era o meu estoque, certo? Porque existiam as negociações e não preciso comprar porque estou estocado, porém a fábrica, a partir do pressuposto que vai precisar. Então, eu acho que a gente já
passou essa fase e hoje a gente tem uma fase muito mais profissional. Acho que hoje a gente tem uma fase onde as empresas passaram a ser muito mais corretas das suas políticas comerciais. Logicamente, a gente ainda tem empresas que fazem aquelas ofertas final de mês, que acabam distorcendo um pouco a própria demanda, né? Até porque muitas fábricas vão fazer sua previsão de demanda a partir do sell-in, porque não tem informação lá do sell-out, quando o ideal seria a gente partir das informações lá do sell-out. Mas eu vejo com bastante optimismo que a profissionalização das empresas, dos gestores, que é um processo que já vem acontecendo há tempo, e principalmente esse ambiente de confiança que tem se estabelecido e se fortalecendo no mercado, vai fazer com que as companhias, de maneira geral, elas sejam mais acessíveis no sentido de estar compartilhando essas informações que são tão importantes para a gente pensar no conceito de cadeia de suprimento. Porque diferente disso a gente não tem cadeia, diferente disso a gente vai continuar com fábrica trabalhando no sell-in, a gente vai continuar com fábrica tentando colocar mercadoria na rede, vamos continuar com o distribuidor colocando mercadoria no varejo e vamos continuar com o aplicador não achando a peça que ele precisa na hora certa. Pois é, Tonon, isso tem muito a ver também com a diversidade da frota crescente, né? Dentro do mercado de reposição, agora trazendo um exemplo prático para a indústria, para a sua indústria, como vocês trabalham previsão de demanda e conseguem manter o mercado abastecido com este cenário em que o número de marcas ele varia muito, né? Então, agora nós estamos recebendo um número muito grande de marcas chinesas novas para nós, mas isso é só um aspecto. A gente tem também a questão do ciclo de modelos. Antigamente um automóvel ficava 10, 15 anos e hoje eles são substituídos num prazo muito mais curto. Vocês têm que atender aqueles carros que vão sair de linha, que logo recebem também um portfólio novo. O giro é muito rápido, ao contrário do que acontecia no passado. Como uma indústria trabalha na prática essa previsão de demanda para atender a tantos modelos diferentes? Ou vocês preferem segmentar? Enfim, como é esse dia a dia de vocês? A previsão de demanda, a gente já vem muitos anos trabalhando e a gente já tem um sistema que ele tem 9 algoritmos e esse sistema ele é bastante interessante porque quando você vê na demanda passada que durante um período a variação foi até 2 sigma, para a gente no aftermarket isso é variação normal. Quando passa de 2 sigma, aí a gente vai para prancheta, aí a gente vai para análise para entender o porquê que descolou a demanda da previsão. Porém, só a previsão ela é fria. A partir da previsão, a gente corre dentro da organização todo um processo de S&OP que vai envolver todas as áreas da empresa, até porque a gente começa o nosso trabalho com um conceito de demanda irrestrita. A gente começa um trabalho pensando que muitas vezes as empresas já começam a previsão de demanda colocando suas restrições, colocando a capacidade como restrição, colocando. Não, a gente trabalha no conceito de demanda irrestrita. A partir do momento a gente faz a previsão de demanda, utilizando esse algoritmo, como eu falei para você, esse algoritmo ele modela para o futuro o que mais acertou no passado.
Então ele olha qual desses algoritmos mais teria acertado e usa esse algoritmo para o futuro, ele escolhe desse cardápio de algoritmos. Logicamente agora, né, a gente está introduzindo inteligência artificial. Inteligência artificial, ela vai ser uma poderosa aliada, principalmente porque você falou, a gente está falando em milhares de SKUs com diferentes comportamentos, todo dia entrando novos SKUs no mercado. E aí a gente tem que começar a pensar em todo o supply chain e precisa começar a trazer para o supply chain outras ferramentas também. É impossível hoje você fazer uma boa previsão de demanda se você não tiver uma boa ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida do produto. Nós fomos felizes um dia. Eu e você, a gente viveu a época do Pacheco, né? Passat, Chevette, Corcel. E tem esses 3 estoques que não vai faltar peça para ninguém, certo? Hoje a gente fala aí mais de 1000 plataformas, né? A gente fala de milhares e milhares de SKUs, certo? Então, hoje você tem que ter, além da previsão de demanda, você tem que fazer S&OP com participação de vendas, participação de financeiro, participação das operações produtivas. Depois disso, você tem que ver a aderência disso ao ciclo de vida do produto, certo? Porque você tem que perceber que o produto está nascendo, qual o potencial de crescimento, quando ele atingiu a maturidade, mas principalmente quando vai começar a fase de declínio dele, certo? Até para que você possa estar fazendo aí as melhores previsões e as apostas corretas, né? Porque o que a gente vê é que muitas empresas acabam morrendo com muitos itens aí de baixo movimento. Por quê? Porque não acompanhar o ciclo de vida do produto acaba que não tem essa percepção de que o produto já está no ciclo de declínio e acaba repondo o estoque como ele se ainda tivesse em maturidade, bem como trata os itens que estão na fase de crescimento como se fossem de baixa rotação. O Onix nasceu um dia. Quando ele nasceu um dia, a demanda dele era muito pequena. Porém, uma frota relevante que está crescendo e a gente tem que acompanhar que, principalmente agora, com a idade que essa frota está chegando, as demandas vão estar começando cada vez maiores. Além disso, a gente precisa também ter informação do mercado e a gente precisa ter o posicionamento de qual é o nosso share por cada linha de produto e, se possível, trabalhar potencial por produto e conseguir estar identificando o nosso share de produto. Realmente, o supply chain, e além disso, depois você vai ter todas as atividades que continuam sendo bastante nobres, de logística, de receber, de estocar, de conseguir expedir com os SLAs corretos para que a mercadoria chegue nos diversos pontos de venda da forma e nas quantidades corretas. Porém, supply chain ele é interdisciplinar. Supply chain não é uma atividade de uma área da empresa. O supply chain ele olha para a empresa como um todo. Logicamente, é um processo. Não adianta pensar que você vai implementar todo o processo de uma única vez na tua organização. Porém, eu acho que tem que começar, tem que ir crescendo, tem que ir evoluindo em termos de conhecimento e, principalmente, eu acho que o ponto da integração, o ponto da colaboração vai fazer
com que a gente cresça como setor, como outros setores já cresceram bastante aí na disciplina. Tonão, falando um pouquinho dos desafios globais de supply chain. A gente tem visto os fornecedores europeus, as entidades que regem ou representam o setor automotivo da Europa muito preocupadas com a saúde financeira, com a continuidade de alguns fornecedores. É um momento bastante decisivo. E aqui, de nossa parte, o Brasil ele tem uma parceria muito forte com a China, né, como fornecedora. E na época da pandemia, por exemplo, nós vimos uma supervalorização de containers, chegaram a ficar 10 vezes mais caros, e questões de navios, questões de portos. Muito interessante esse fato de os navios estarem cada vez maiores e não conseguirem atracar em alguns portos brasileiros. Como você vê o panorama hoje global de fornecimento e quais são os desafios que se colocam para o mercado brasileiro? A pandemia ela veio questionar muita coisa, bem como a pandemia ressurgiu alguns conceitos, né? Aí quando veio a pandemia, quando veio a crise dos containers, a gente voltou a falar de nearshoring, mais recentemente, em função da geopolítica, a gente começou a falar do friendshoring, né? E basicamente a gente tem algumas coisas que a gente não consegue mudar, né? A China está do outro lado do mundo e nós estamos desse lado do mundo. A gente sempre vai estar tratando de frete marítimo. Sem dúvida nenhuma, o Brasil ele tem um problema bastante sério de infraestrutura, o calado dos portos brasileiros não permitem que a gente consiga colocar os supernavios que foram produzidos depois de 2010. A gente consegue colocar aqui navio de 10 mil containers, quando hoje já existem navios de 30 mil containers. Porém, não tem calado o nosso principal porto de Santos para receber esse tipo de navio. A única vez que recebeu esse tipo de navio virou até atração turística, todo mundo indo tirar foto lá do supernavio, porém ele só entrou porque ele não estava com 30 mil containers, certo? Ele estava subutilizado a capacidade, porque foi deixando coisa no caminho, quando teve problema, canal de Panamá. Então é uma dificuldade, porém a solução para isso seria uma reindustrialização. Se hoje o Brasil depende tanto para equipamento original como na reposição de produtos importados, seja da Ásia, seja até dos próprios Estados Unidos, seja alguma coisa da Europa, é porque a gente passou por um período de desindustrialização. A gente poderia começar a falar aqui de 5, 6, 7, 8 commodities, 8 produtos, 8 categorias de produto muito importantes que não existe mais fabricante no Brasil. E o ambiente econômico ainda não parece fazer com que o empresário, esse ser que toma risco, esse ser que vai para cima, crie coragem de voltar a produzir no Brasil. Por quê? Porque a gente tem custo Brasil, a gente tem toda essa questão de déficit público, a gente tem diversas situações, não querendo entrar numa discussão aqui de política econômica, acho que não cabe nesse momento, porém é bastante difícil você tomar uma decisão de investir no Brasil.
Quem já está aqui no Brasil, como nós estamos, como Fras-le Mobility, a gente vem investindo nas nossas fábricas. Nós estamos aqui numa das fábricas da Fras-le Mobility, na fábrica de amortecedores, e a gente vai ter a oportunidade de ver que a gente vem fazendo investimento justamente para continuar sendo competitivo produzindo aqui. Agora, a gente recentemente teve eleição nos Estados Unidos e a gente teve lá, escutou muito se falar o Make America Great Again. O único problema é que os Estados Unidos, nesse momento, já está sofrendo com questões relacionadas à mão de obra. Até porque a mão de obra que trabalhava nessas atividades mais físicas, essa mão de obra é uma mão de obra que hoje está meio assustada em função de toda a situação que está acontecendo naquela geografia. Bem como quando a gente olha para o custo da mão de obra e para necessidade de investimento, e quando você olha para a Ásia, a mão de obra está subindo na Ásia, até porque a mão de obra da Ásia está envelhecendo. Só que por todo um sistema, por todo um environment, as empresas lá conseguem estar investindo, e hoje quando você vai para a Ásia, se antes tropeçava em pessoas, hoje você tropeça em robôs, AGVs, você esbarra em automação. Então, continua um ciclo competitivo. Agora, essa questão com relação ao frete marítimo, com relação a conseguir trazer essa mercadoria, disponibilizar essa mercadoria, aí realmente a gente volta para o supply chain. No supply chain é fundamental que você acompanhe o desempenho geral dos seus fornecedores, é fundamental que você acompanhe os tempos de trânsito, e é fundamental também que você tenha parceria com freight forwarders e que você escolha os armadores certos. Até porque muita gente às vezes acaba olhando só para preço de container. O único problema é que é o preço de um container que não é direto, que vai fazer parada, transbordo. Então, a gente vai, logicamente, outros temas, porém, quando a gente fala no abastecimento, quando a gente fala em cadeia, tudo vai girar em torno de estar aplicando aí as ferramentas do supply chain e fazendo esse acompanhamento, fazendo esse follow-up, porque em curto prazo a gente não tem como substituir importação. Não temos como substituir importação, em qualquer que seja a geografia. Por quê? Porque vai demandar investimento, esses investimentos até maturarem vão levar um período relativamente grande, e a gente tem que manter o mundo em movimento até chegar a esse momento. Então, gestão, gestão da cadeia de suprimento, supply chain. É complexo, né? Bom, você falou em mundo em movimento, então vamos aproveitar essa questão do mundo em movimento. Nós conversamos na Automex sobre a estratégia de expansão global da Fras-le Mobility. Como vai isso? Quais são os objetivos? O que vocês já conseguiram implementar? A Fras-le Mobility é uma empresa da Randon Corp, uma empresa de capital aberto, porém o principal acionista da Randon Corp, ela vem experimentando um ciclo de crescimento orgânico e inorgânico. A gente vem com as aquisições e com a nossa estratégia de um House of Brands, começando com Fras-le, depois com Troio, depois Fremax, Nakata aqui no Brasil.
e depois com as aquisições que foram feitas fora do Brasil, que trouxeram marcas icônicas também, estão permitindo que a gente venha crescendo de maneira acelerada. Fora isso, também a empresa tem a estratégia de crescimento inorgânico, a própria aquisição da Nakata, que agora está próximo a completar 5 anos, foi um movimento de crescimento inorgânico bastante importante, porque trouxe portfólio, porque trouxe marca, porque trouxe uma rede complementar. Alguns anos atrás a gente fez um follow-on e falamos para os acionistas que o objetivo era a gente seguir o nosso processo de expansão internacional, e agora em janeiro a gente teve aí a satisfação de comunicar a aquisição da Consa. A da Consa, ela, além da distribuição de produtos com marcas do grupo, também tem produção lá de componentes de motor, de pistão, de bronzinas, de vedação, juntas de motores e também de freios, né? Tanto de sapatas, como pastilhas, como blocos. Então foi uma aquisição que já tem um fit muito grande com a Fras-le Mobility e vai propiciar a oportunidade também de levar produtos que a gente tem em outras geografias para estar completando o portfólio lá. A nossa ideia, e isso é bastante claro, né? Nós, como Fras-le Mobility, a gente se apresenta como um powerhouse de reposição e um house of brands, e a nossa ideia é ter todo o nosso portfólio disponível em todas as geografias. Até por isso que no último quarto do ano passado a gente fez uma reestruturação e hoje a gente tem uma diretoria executiva de Ride and Comfort global, justamente vamos pensar em suspensão, direção e transmissão, né? O Ride and Comfort é até bonito, né? Mas vamos... E justamente para que a gente possa estar colocando em todas as geografias amortecedores, peças de suspensão e direção, homocinéticas e toda a parte de transmissão pesada, bem como a gente possa estar trazendo produtos de outras geografias para cá. A gente comprou há alguns anos atrás uma empresa em UK, a Juratek. A Juratek tinha só freios, e na Juratek a gente já, durante a feira de Automecânica Frankfurt ano passado, lançou a primeira linha com marca Nakata e está preparando para janeiro, está lançando a segunda linha com marca Nakata, e a ideia é ter todo o portfólio Nakata na Europa através da Juratek e da Fleo, que é a nossa outra empresa. A da Consa tem um portfólio que em alguns momentos tem um overlap sobre o portfólio da Nakata, o que é muito bom, porque faz com que a gente passe a ter um leverage, que a gente passe a ter um poder aí, seja de produção ou seja de comanufatura, muito mais forte em função da combinação dos volumes, bem como a gente vai ter oportunidade de, naquela geografia, entrar com os componentes, com os produtos Nakata que eles ainda não comercializam, e analisar os produtos que eles comercializam naquela geografia e trazer para as outras geografias também. Então, a gente vem crescendo, o crescimento orgânico, o ganho de market share, ele está acontecendo da forma que nós projetamos,
E o crescimento inorgânico, nosso compromisso feito lá atrás, quando a gente fez o follow-on, de estar investindo na internacionalização da companhia para manter a companhia saudável, com receitas em moeda forte, segue firme e bem forte. Logicamente que agora a gente tem a integração da Dacomsa para fazer. A Dacomsa no México é maior do que a Nakata. É uma empresa que processos muito bem estabelecidos, excelente governança, compliance, liderança de mercado na maior parte das linhas de produto. Porém, de qualquer forma, tem que integrar o ecossistema, tem que conhecer, tem que mapear as oportunidades, até porque, principalmente, quando a gente fala de um movimento inorgânico, além de todas as vantagens de entrar numa nova geografia, novas marcas, novos produtos, o que a gente quer ver e o que a gente quer explorar são todas as sinergias possíveis. A gente brinca, né, que o nosso nome é Sinergia, que a gente quer aproveitar essa capacidade que a gente tem de estar construindo essa grande empresa em diversas geografias e aproveitar todas as sinergias possíveis. Pois é, essas sinergias, de certa forma, também existiram aqui no Brasil, né? O dinamismo do próprio mercado fez com que a sua trajetória aqui dentro do grupo tivesse diferentes experiências, né? Uma multinacional norte-americana, houve um setor aqui envolvido com um fundo de investimento, depois um consórcio de grandes empresários do aftermarket automotivo e hoje dentro do grupo Randon, que é um gigante global brasileiro, né? Se você pudesse me dar uma frase de cada uma dessas universidades de gestão e visão de mercado, como é que você definiria essas etapas? Você sempre tem que vir com uma pergunta bem difícil, né? Acho que já é hábito seu, né? Mas vamos lá, eu volto um pouquinho mais atrás, né? Até porque o meu background tem 16 anos de Filtros Logan também, né? É verdade. Filtros Logan. Eu fiquei só aqui no grupo, né? Mas Filtros Logan, Filtros Logan, 16 anos de empresa nacional. O que eu te diria é que, na época, como a maior parte das empresas nacionais, prevalecia um certo amadorismo, acho que todos éramos amadores, né? E também as questões de governança, compliance e ESG não estavam nem na agenda, né? Quando a gente fala da multinacional americana, ela fez um movimento parecido com o que a Frasle Mobility Randon Corp faz outro dia, com diversas aquisições. Inclusive adquiriu a própria Nakata, adquiriu Estevô, fez o merger com a Echlin. A grande questão é que faltou diversos mercados intensivos em capital, onde era muito forte no equipamento original, que é intensivo em capital, R&D, investimentos, bem como na reposição, e acabou tendo que se desfazer da reposição, até porque talvez tenha ido um pouco além do que deveria ter ido. O private é o private. O private, no dia que ele senta contigo para fazer a primeira reunião, que você pensa que vai discutir a estratégia, ele quer discutir a estratégia de saída, certo? Como é que a gente vai fazer para alavancar e vender a empresa daqui
tantos dias. Uma fase que a gente teve muito positiva foi a fase dos acionistas anteriores, que eram empresas aqui da reposição, referências, grandes nomes, grandes profissionais do setor, e vou te dizer que foi um período onde a Nakata ela começou a deslanchar de maneira mais forte. Por quê? Porque a gente conversava com gente que entendia do negócio, com gente que sabia o que eles necessitavam e sabia que expectativa que eles tinham dos fabricantes. Apesar do acordo de acionista, apesar da gente discutir muito mais em reuniões de conselho, até porque tinha as questões relacionadas aqui, eles eram do mesmo segmento, eles deram a oportunidade da Nakata começar a atuar de acordo com as necessidades da distribuição. E finalmente, né, e a gente espera agora que finalmente, de forma definitiva, né, fazer parte da Fras-le Mobility, fazer parte da Randon Corp, voltar a ser uma empresa estratégica, voltar a olhar para o futuro, voltar a fazer planos, voltar a fazer investimentos estratégicos, e principalmente o que eu digo a gente vai internacionalizar a Nakata, já começamos o processo de internacionalização da Nakata. A gente vem colaborando também com o grupo aí em diversas atividades, e com a Nakata acabou junto com as outras marcas fortalecendo o House of Brands, fortalecendo aí a nossa presença e o reconhecimento dos nossos produtos perante os aplicadores, e o apoio aí da rede de distribuição, e principalmente o que eu digo o quanto isso foi bom para o nosso pessoal, para o pessoal da Nakata. Por quê? Porque o pessoal da Nakata, hoje fazendo parte de uma empresa estratégica, com visão de longo prazo, com planejamento, com a necessidade de gente preparada, vai ter muito mais oportunidades de estarem crescendo. É bem diferente você sair de uma empresa de 500 funcionários para uma empresa de 20 mil funcionários, que está crescendo no mundo inteiro e que as oportunidades estão surgindo todos os dias. Então eu te diria que desejamos, esperamos e trabalhamos para que seja a última, e que a gente acredita que será a última, até pelo a forma como a Nakata se integrou e vem se integrando. Agora a gente está na fase final de integração ao grupo, com a incorporação, com integração de sistemas, mas principalmente porque a gente vê o nosso pessoal crescendo. A gente vê muitas pessoas já na Nakata ocupando funções dentro da Fras-le Mobility ou dentro da própria Randon Corp, e realmente acho que numa das nossas primeiras conversas a gente falou bastante de gente, e a gente está vendo isso se materializar, a gente está vendo a nossa gente crescer, e isso enche a gente de orgulho. Além, né, de ter um belíssimo de um time que vem aí entregando os resultados de acordo com os planos, de acordo com o que tem discutido aí com a organização. Este é o Reportagens Aftermarket Automotivo. Nossa conversa com Marcelo Tonon não acabou. Continue aqui na TV, olha o nosso playlist, que tem mais Marcelo Tonon, que é o diretor global de Ride and Comfort
e Supply Chain da Fras-le Mobility aqui em Extrema. Olha o playlist que a gente continua conversando.